Este é o Fórum de Artes Marciais Coronavírus. Oportunidades e superação da crise. Na sequência, com a palavra o senhor Gilberto Bertevello, presidente do Sindicato das Academias do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui neste evento promovido pela empresa do Maurício Fernandes, do pessoal de lutas e artes marciais. Enfim, deixa eu falar um pouquinho a respeito do sindicato. O Sindicato das Academias, como ele é assim conhecido, na verdade ele tem um nome bastante comprido. Sindicato dos Estabelecimentos de Esportes Aéreos, Aquáticos e Terrestres do Estado de São Paulo. Todas as vezes que eu apresento o sindicato para uma empresa, as pessoas dizem: eu sou sindicalizado, eu sou associado do Sindesporte. O Sindesporte é uma entidade que representa os empregados em estabelecimentos de esportes, estabelecimentos privados. O CEATESP, ou o Sindicato das Academias, como costumamos chamar, é a entidade que representa os interesses do empresário. Então, quem diz que paga o Sindesporte está enganado, porque você desconta, o empresário desconta do salário do empregado a cota associativa dele e recolhe ao Sindesporte. Não há despesa para a empresa. Pelo contrário, associar-se ao CEATESP, ao sindicato patronal, é garantir o seu direito de defesa nas questões trabalhistas e legislativas. Isto posto, eu gostaria de dizer um pouco a respeito da relação de trabalho que encontrei ao longo dos anos das entidades de lutas de artes marciais e que provocou muita reclamação trabalhista. Normalmente, a criança entra numa academia para praticar uma determinada luta ou arte marcial, um esporte. E vai ganhando destaque, vai se promovendo. Alguns chamam de Dan, outros chamam de evolução dentro do esporte, enfim, vai sendo credenciado. Até chegar o momento em que ele vira instrutor, auxiliar de professor, e logo depois, professor. Ele passa a ensinar. Passa a ensinar aquele esporte que ele pratica. Na verdade, isso era legítimo antes da regulamentação da profissão de educação física. Mesmo as empresas de lutas e artes marciais não estarem agregadas à regulamentação da profissão, mas a verdade é que, a partir do momento que a pessoa começa a levar o seu conhecimento a outro e ser remunerado por isso, passa a ser um vínculo empregatício. Pior quando ele não é remunerado. Pega um advogado mais esperto, faz a reclamação trabalhista e a Justiça do Trabalho vai reconhecer o trabalho sem remuneração. Eu já vi muitos problemas e já vi também
empresas praticamente quebrarem, empresário vender o carro ou colocar uma propriedade como garantia daquilo que fica devendo ao reclamante. Gostemos ou não, cada vez mais o Ministério Público está fazendo um cerco ao empresariado brasileiro para que as relações de trabalho e para que a identificação do movimento financeiro da empresa fique sob o controle do Ministério da Economia. Este E-Social já é um controle espetacular. Mas a coisa vai cada vez se complicar mais. A reforma econômica, tributária, trabalhista, que vem vindo a rodo, vai cada vez controlar mais o dinheiro, a arrecadação, a movimentação financeira do empresariado. A minha sugestão, que fique aqui gravada, é que as empresas, as entidades de lutas e artes marciais, seja ela com fins lucrativos ou não, seja ela uma iniciativa privada, se organize numa associação da categoria. E esta associação vai cuidar dos interesses do empresariado. O sindicato cuida das condições de relação de trabalho e legislação. Nós temos o Conselho Regional de Educação Física, devemos estar parceiros deles. E nessa parceria, eles cuidariam da formação técnica deste professor de lutas e artes marciais. Cada vez mais necessitamos de profissionalismo, e se não fizermos parceria com estas entidades, nós não avançaríamos como empresariado. E a federação cabe a evolução técnica deste profissional, a sua graduação e, principalmente, a realização de torneios, que é o que movimenta as empresas de lutas e artes marciais. Através de uma associação vinculada ao sindicato, não há necessidade da formação de uma entidade legitimada por CNPJ, bastaria uma comissão vinculada ao sindicato para a criação desta associação, para que a gente possa ir em busca dos interesses desse empresariado. O sindicato está à disposição de vocês. Acabamos de criar a Associação das Academias de Tênis do Estado de São Paulo. Por que do Estado de São Paulo? É a representação do sindicato patronal. Não haverá despesa nenhuma para a associação de tênis. O sindicato tem toda a estrutura necessária para o acompanhamento e o alicerce ao empresariado. E mais, o sindicato é filiado à Federação de Serviços de São Paulo, que, consequentemente, é filiado à Confederação Nacional de Serviços. E toda a questão de legislação, toda a questão trabalhista, toda a questão de relacionamento empresarial, toda a questão de evolução técnica do profissional, cursos de habilitação e reciclagem profissional, todo o apoio à compra de material cooperativado, todo o apoio às realizações de torneios e competições, tudo isso nós temos condições de ajudá-los, e as portas da Confederação Nacional de Serviços, da Federação de Serviços de São Paulo e do Sindicato Patronal das Academias estará à disposição
desta associação para que a gente possa crescer como entidade, como empresa, como a nossa função dentro do mercado de trabalho, uma categoria econômica extremamente necessária à formação do caráter da criança, do indivíduo, coisa tão carente nos dias de hoje. Esta parte ética das lutas e artes marciais sempre me encantaram. Embora nunca tenha sido um praticante oficial de nenhuma luta ou arte marcial. Mal fiz um pouco de boxe na época de quartel, mas sempre me encantei com a parte ética que é plantada, a questão do respeito ao ser humano, que as lutas e as artes marciais desenvolvem desde a mais tenra idade. Como eu disse, as portas estão abertas. E se os senhores assim quiserem, os meus contatos estão aí com a empresa do Maurício Fernandes, poderemos conversar mais a respeito da criação de uma associação das empresas de lutas e artes marciais, uma necessidade nos dias de hoje. Muito obrigado e bom trabalho a todos.